Olá, minha gente, está no ar o Sim Notícias, trazendo os principais assuntos na edição desta terça-feira. Vamos ver em destaque na edição de hoje. Um suspeito de comandar o tráfico de drogas em Linhares foi preso pela Força Tática da PM em Vila Velha. Ele também é suspeito de homicídios no estado. Resíduos retirados de uma lagoa aqui de Linhares viraram exposição no centro da cidade. Na Semana do Meio Ambiente teve ação educativa no Centro de Educação Infantil Jocaf. Vem aí a Festa da Uva no Polo Alto São Rafael, em Linhares. Direto de São Mateus, J. Barbosa com os destaques do norte do Espírito Santo. De Cachoeira tem a Prisa Zeredo. Veja ainda um resumo do nosso esporte. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na sua TV Sim. Esta é da Terra. Um jovem suspeito de comandar o tráfico de drogas e homicídios em Linhares foi preso pela Força Tática da Polícia Militar em Vila Velha. Gemerson Alves de Oliveira, 24 anos, também é suspeito de outros crimes na região. Foi uma das prisões consideradas importantes na luta contra o tráfico de drogas em Linhares. Gemerson Alves de Oliveira, 24 anos. Foi preso na madrugada de sábado por policiais militares de Vila Velha. Ele é conhecido na região 5 de Linhares por comandar o tráfico de drogas naquela região. Ele estava na casa da namorada no bairro Ilha das Flores quando recebeu voz de prisão. O delegado Tiago Cavalcante, da 16ª Delegacia Regional de Linhares, disse que levantamentos mostram uma posição de comando de Gemerson no bairro Santa Cruz e outras regiões do município. Gemerson é um indivíduo que atualmente tinha uma posição de liderança no bairro Santa Cruz e exercia um tráfico lá, um tráfico que já estava se expandindo para outros bairros, inclusive. Gemerson é um indivíduo que traficou, assumiu essa posição e tem também homicídios contra ele, ora na posição de mandante, ora na posição de execução. Então é um indivíduo extremamente perigoso, que era monitorado por nós há um tempo já, e nós obtivemos isso no monitoramento, passamos a informação para a equipe da região metropolitana, tanto P2 como PM, e eles conseguiram de forma esplendorosa a captura do indivíduo. E então eu quero passar um recado para os indivíduos que ainda promovem o tráfico, que não há ninguém que é intocável, que a polícia não vai pegar, a gente vai pegar cada um de vocês. Para ficar tanto tempo comandando o tráfico de drogas em Linhares, ele usava diversos nomes falsos, entre outras estratégias para driblar ações da polícia. Ele possuía mandado de prisão contra ele, alguns já, e uma das formas de você conseguir burlar a polícia é adquirir uma identidade nova, né? E infelizmente ele conseguiu uma identidade verdadeira, produzida pelo departamento da polícia, mas com identidade inserida, as informações inseridas falsas, né? Mas a identidade era uma identidade verdadeira. Você podia pegar, enfim, não perceberia que ela era uma identidade falsa. Nos últimos meses, o que tem sido constatado no bairro Santa Cruz, também no Jocaf 1 e Jocaf 2, são embates entre grupos rivais que tentam o controle para vender entorpecentes. O delegado Tiago Cavalcante pontuou que, com isso, é muito importante a ajuda dos moradores para ajudar a combater o crime naquela região. Mas o Santa Cruz ele é um bairro que é delicado por causa da sua vulnerabilidade social, por causa da quantidade de pessoas de bem lá que estão sofrendo por causa do tráfico, a ponto do traficante colocar droga na casa dessas pessoas para poder se eximir de uma prisão. Inclusive, eu faço um apelo para as pessoas de bem que continuem denunciando através do 181, que a sua identidade vai ser mantida em sigilo, e é uma das formas de vocês contribuírem para a segurança pública. Você que está sofrendo e pode ser confundido com associado ao tráfico, por favor, passe essas informações para a gente através do 181, que a gente vai promover a segurança no seu bairro. Tão importante prisão feita pela polícia, né? A gente está na Semana do Meio Ambiente. Em Linhares, teve ação educativa numa escola da rede municipal. Na Semana do Meio Ambiente, crianças do Centro de Educação Infantil CEIM Jocaf em Linhares participaram de um bate-papo nesta terça-feira sobre educação ambiental. Os quase 200 alunos com idades entre 1 e 5 anos interagiram com a diretora de Educação Ambiental do município, Aline Fernandes, que compartilhou com eles dicas para um dia a dia mais sustentável. Parreirais de São Rafael, nas montanhas de Linhares, serão abertos à visitação nos próximos dias. É que está próxima a 4ª temporada da colheita da uva e os produtores estão preparados para receber os turistas do Polo Alto São Rafael.
Nos dias 16 e 17 de junho será feita a Festa da Uva, mas as visitas estarão liberadas a partir deste sábado, dia 10. Cerca de 7 toneladas de uvas devem ser colhidas na região neste ano. 6 de junho é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Simples e rápido, o exame pode detectar precocemente várias doenças. A orientação é que o exame seja feito entre o 3º e o 7º dias de vida do bebê. Aqui em Linhares, todas as unidades básicas de saúde dos bairros e do interior realizam o teste sempre das 7h30 da manhã às 11 horas. O material colhido é encaminhado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, onde os exames são feitos. O resultado é encaminhado de volta à unidade de saúde, onde o teste foi realizado, para que a família o receba e apresente ao médico. E dias atrás nós mostramos aqui no Sim Notícias um mutirão de limpeza da Lagoa do Interlagos. Restos de móveis e eletrodomésticos retirados da lagoa viraram itens de uma exposição no centro da cidade. A Semana do Meio Ambiente já começou com a imagem que chamou bastante a atenção de quem passou pelo centro de Linhares. Uma exposição de resíduos que foram retirados de uma lagoa aqui do município. Eu não esperava que eu ia conseguir montar uma casa tão completa, mas vocês estiveram lá cobrindo, né? São os mesmos objetos que a gente retirou de lá. E é impressionante, as pessoas estão bem impressionadas, impactadas. E com esses objetos inusitados, daria para montar realmente uma verdadeira mobília de uma casa. Temos TVs, sofás, a cabeceira de uma cama, tudo isso retirado de dentro de uma lagoa. E olha que isso é apenas uma parte de tudo que foi retirado no último final de semana. Nós acompanhamos a ação que contou com voluntários na lagoa do bairro Interlagos. Quem passou próximo ao mercado municipal pôde entender como é importante a conscientização ambiental. Rapaz, é uma coisa interessante, né? Só que é uma coisa que não poderia ser assim, né? Era para ser uma lagoa mais limpa, né? Mas aí uma coisa que aconteceu, então vamos fazer para não acontecer mais, né? Rapaz, é muito triste, né? Tipo, muita coisa. Se tirou isso, com certeza deve ter mais. Temos que fazer a nossa parte, o pessoal tem que se conscientizar, sim. Até porque, nem voltando a dizer, é um ambiente, né? Então temos umas lagoas muito bonitas, inclusive aqui dentro da cidade, né? A Lagoa do Meio. Então um lado da lagoa está bem preservado, cuidado, o outro está, infelizmente, aquela tristeza, né? E essa é apenas mais uma das várias ações que a Secretaria de Meio Ambiente deve promover. A ideia é chamar a atenção de todos para esse grande problema. A gente tem várias ações, já teve algumas de arborização. No sábado tivemos passeio ciclístico. A Aline, que é a nossa educadora ambiental, ela vai estar na Brinox, ela vai estar em algumas escolas da região também, para tratar sobre educação ambiental e também com projetos de arborização nas escolas, durante todo o mês. Bom, vale lembrar que em Linhares a gente tem um trabalho regular de recolhimento de entulhos, né, feito em todos os bairros da cidade, e não há motivos para o morador jogar esse tipo de material dentro das águas da lagoa, né, o que traz prejuízo para os próprios moradores. Vamos conferir como fica o tempo nesta quarta-feira. Quarta-feira sem expectativa de chuvas no Espírito Santo. Temperaturas em Linhares entre 18 e 29 graus. Em São Mateus a mesma coisa, mínima de 18, máxima de 29. Em Cachoeiro, variação entre 15 e 29. Vitória, a mínima é de 17 e a máxima 29 graus. Um breve intervalo, daqui a pouco vamos fazer o nosso giro direto de São Mateus com J. Barbosa e de Cachoeiro com a Pris Azeredo. Voltamos, pessoal, com os nossos destaques de São Mateus e de Cachoeiro, fazendo um giro pelo Espírito Santo aqui no nosso segundo bloco. Vamos a São Mateus saber as informações do J. Barbosa. Olá, Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sim Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. O professor do Departamento de Ciência da Saúde, do CEUNES, em São Mateus, nos apresentou horto de plantas medicinais, que serve de base de estudos para alunos da universidade. O uso de plantas medicinais para cuidar de doenças é tão antigo como a própria humanidade. Mas para usar essas plantas é preciso que a pessoa saiba como conservá-las e o seu preparo. Para o professor do CEUNES, é importante que a comunidade participe. Afinal de contas, muitas dessas plantas
podem ser úteis na prevenção, na atenção básica e primária do sistema de saúde. A gente tem uma preocupação muito grande em fazer uma devolutiva para essas comunidades, que pouco a pouco, né, em alguns lugares principalmente, vão se esquecendo, né, dessa tradição. Então, estar conectado com essas comunidades e poder novamente levar até essas comunidades as plantas medicinais, inclusive aqui como uma exposição permanente de plantas medicinais, trazer escolas, trazer grupos específicos de comunidades, ir até as comunidades também para trocar esse conhecimento, porque a comunidade sabe muita coisa sobre plantas medicinais também. Então isso é muito rico e fundamental. Sem dúvida nenhuma, a indústria farmacêutica nunca se desconectou das plantas medicinais porque ela tem um interesse econômico nessas plantas. Mas do ponto de vista terapêutico, né, a gente entende que o principal lugar das plantas medicinais é realmente na atenção básica e na atenção primária. Porque eu consigo, com essas plantas, com preparações muito simples e caseiras, resolver situações de agravo à saúde que são simples, que são moderados. Que com as plantas eu consigo cuidar. Inclusive também não só tratar, mas também prevenir doenças com elas. Os estudos podem contribuir, e muito, para as comunidades onde a universidade está inserida. Falta só a boa vontade dos políticos. Olha, eu acho que a gente precisa primeiro, né, motivar os políticos e mostrar a importância das plantas medicinais para o cuidado da saúde e para o autocuidado. Então, passa por um processo de sensibilização e motivação para que eles possam entender, né, que principalmente comunidades que estão nas linhas rurais ou a comunidade rural estão mais afastados do centro e que podem acessar medicamentos industrializados, vão se beneficiar diretamente desse recurso. As plantas medicinais, elas são, já foram, são e sempre serão um recurso estratégico no Brasil. Para o cuidado e para o autocuidado. É fundamental que a gente preserve essas espécies. E também descubra novas espécies e descubra também outros modos de uso. Se a gente for pensar na biodiversidade da flora brasileira, né, que é a maior biodiversidade do Brasil, inclusive a gente está, né, num recorte da vegetação que começa a formar a Ieleia baiana, aqui a gente tem a maior diversidade de plantas. Então a gente tem muitas plantas medicinais, a gente não começou a estudar nem um pouco delas, a gente começou a estudar uma pequena parcela desse potencial que o Brasil tem, que é enorme. Muitos são os profissionais no país que se dedicam a validar a eficácia das plantas medicinais. A origem da humanidade, muitas enfermidades ao longo da história foram tratadas com plantas num tempo onde se era o único recurso disponível. Se a gente for olhar do ponto de vista cultural, se eu pensar numa medicina tradicional chinesa que tem registros de mais de 3.000, 4.000 anos, que inclusive tem como base a fitoterapia, né? A fitoterapia chinesa é uma das estratégias de cuidado e autocuidado dessa racionalidade médica. Se a gente pensar na medicina Ayurveda, que também tem as plantas medicinais como também o seu carro estratégico, chefe. Se eu pensar nas medicinas tradicionais brasileiras, né, a gente começa a entender a importância que tem, né, toda essa informação, todo esse saber, todo esse conhecimento que de geração em geração, né, a gente foi herdando todo esse conhecimento e toda essa sabedoria. A universidade ela tem um desafio, então, que é colaborar com a comprovação das evidências científicas, trazer evidências, né, que comprovem essas atividades que as populações já conhecem e já fazem uso. Então isso é fundamental. Então, de uma forma, ou porque herdou, principalmente na tradição oral, de passar como as plantas podem ser usadas, como elas podem ser cultivadas, isso foi acontecendo da minha bisavó, para minha avó, para minha mãe, para o meu pai, e eu também cresci cercado de plantas. Eu não consigo nem imaginar quando foi que eu comecei a admirar a natureza e me ver cercado por ela. Eu acho que desde muito pequenininho. Sempre as plantas medicinais me acompanharam e fizeram parte da minha vida. Atualmente, com métodos, testes e verificações, a ciência pode assegurar quais plantas possuem a eficácia e qual a quantidade segura de consumo desse vegetal. Essas sabedorias foram e são muito importantes, mas é preciso ter clareza de que em determinadas condições de saúde, só o uso da planta não é o suficiente para tratar a pessoa. É necessário integrar diversos tratamentos para o restabelecimento da saúde.
E agora vamos com outros destaques de nossa região. O último sábado reuniu atletas do Espírito Santo e de outros estados no segundo PC Fight Music Show, com 12 combates de boxe, Muay Thai, kickboxing, MMA. O evento foi uma realização da Federação Capixaba de Esportes de Contato em parceria com o município de Pedro Canário. A competição interestadual teve a participação de 24 lutadores dos estados do Espírito Santo e Bahia. Foram realizadas 12 lutas, sendo 3 de boxe, 3 de Muay Thai, 3 de kickboxing e 3 de MMA. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o município de São Mateus ganhou o Horto Municipal. O terreno tem 10 hectares e fica no bairro litorâneo. Várias crianças e autoridades participaram do plantio de árvores nativas. Muito bem, Cláudio Alves, amigos do Sino Notícias, essas foram as informações aqui de São Mateus e região. Amanhã a gente volta com mais detalhes. Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelos destaques. Vamos a Cachoeiro porque a Prisa Zeredo tem um resumo das informações do sul do Espírito Santo. Olá, Cláudio. Olá, pessoal de casa. É isso mesmo. A polícia identificou a mulher que abandonou um feto no banheiro da unidade de saúde Paulo Pereira Gomes, no bairro Bahia, em Minas. O caso aconteceu em 23 de maio desse ano. Em depoimento, a mulher que não teve seu nome divulgado disse que não sabia que estava grávida e que foi ao pronto atendimento, pois não se sentia bem. Porém, segundo a DHPP, a investigação está em andamento e outros detalhes não foram divulgados. O feto de aproximadamente 19 centímetros foi encontrado dentro do vaso sanitário da unidade Paulo Pereira Gomes, no bairro Bahia, Minas, por uma técnica de enfermagem que chamou a polícia. Depois de ser ouvida, a mulher foi liberada. E na noite desta segunda-feira, um grave acidente interditou parcialmente a principal via do bairro Alto Novo Parque. O acidente aconteceu na rodovia Gumercindo Moura Nunes, AES 164, que liga Cachoeiro a Vargem Alta, na altura do bairro Alto Novo Parque. O motorista perdeu o controle da direção, atingiu uma lanchonete e atingiu mais 2 veículos que estavam estacionados e foi parar na calçada, com as rodas para cima. O motorista contou para a Guarda Civil Municipal que o veículo teria apresentado problemas mecânicos, o que fez com que ele perdesse o controle da direção. O condutor foi retirado do carro com a ajuda de populares e não se feriu. Ele foi socorrido no local por uma equipe do SAMU e liberado em seguida. O veículo ficou no local até que o proprietário providenciasse a retirada. O Corpo de Bombeiros resgatou um parapentista que teve de fazer um pouso forçado em uma região de mata no município de Alfredo Chaves. O parapentista de 52 anos estava com um grupo de amigos, realizando saltos na rampa da Cachoeira Alta, em Alfredo Chaves. Durante o voo, o equipamento apresentou um problema e ele acabou caindo em uma região de mata e ficou preso a uma árvore a uma altura de cerca de 5 metros. Ele mesmo conseguiu pedir ajuda pelo celular através do 193. Uma equipe dos bombeiros foi ao local e durante o caminho recebeu a informação do CIODES que o homem conseguiu se desprender da árvore, mas ao caminhar pela mata se deparou com um precipício, não conseguindo saída do local. Durante a subida, os militares ouviram a voz da vítima, conseguiram abrir caminho e chegar até o parapentista, que estava lúcido e apresentava escoriações. Ele foi resgatado e conduzido ao pé do morro em um local seguro. A Prefeitura Municipal de Marataízes interditou 2 ilhas por causa da gripe aviária. Foram interditadas as ilhas de Itaputera e Ilha dos Ovos, onde são considerados os locais de pouso das aves migratórias. A interdição aconteceu seguindo normas para o enfrentamento do estado de emergência, para a prevenção e para o combate à propagação de doenças transmitidas pelo vírus da influenza aviária no município de Marataízes, considerando a declaração de estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional. Recentemente, aves contaminadas foram encontradas no município e, depois de recolhidas, elas foram analisadas pela equipe do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, que é referência da Organização Mundial de Saúde Animal, que confirmou o diagnóstico. A 40ª edição da Corrida de São Pedro está confirmada para o dia 25 de junho. A tradicional atração da Festa de Cachoeiro será lançada daqui a pouco, às 7h30 da noite, em solenidade na Unopar, no bairro Independência.
No evento de lançamento serão apresentadas as informações gerais sobre a corrida, como horários, percursos e organização. Também haverá um aulão de dança mix. Quem comparecer ao lançamento terá a oportunidade de garantir uma das disputadas vagas da competição, que atrai atletas até de outros estados. A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro vai liberar para os presentes as 200 primeiras inscrições para a prova dos adultos e 50 para a 5ª Corrida de São Pedro Kids, que será realizada no próximo dia 24. Depois do lançamento, a Semesp vai abrir as inscrições no aplicativo Nosso Esporte Cachoeiro e também em formulário online, que será disponibilizado no site do município. Neste ano, a corrida terá 2.000 vagas para a categoria adulto, o dobro em relação à edição de 2022. Para a prova das crianças também houve uma ampliação de 400 para 500 vagas. As regras e os percursos estarão no cachoeiro.es.gov.br. Cláudio, pessoal de casa, eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informações da região sul. Até lá. Obrigado, Pris, pelos destaques. Até a próxima edição. Gente, veja agora como encerrou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 encerrou o dia cotado a R$ 930 a saca. Arábica 7, R$ 850. Conilon tipo 7 está valendo R$ 683 a saca. Mais um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco outros destaques da região norte, tem ainda um resumo dos esportes. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco. A Agência Nacional do Petróleo, ANP, divulgou nesta semana os resultados de uma fiscalização feita em postos de combustíveis de 12 estados da federação, entre eles o Espírito Santo. Os fiscais verificaram a qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras. Aqui no estado, as equipes tiveram apoio da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, nos municípios de São Mateus, Baixo Guandu, Colatina, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Vila Velha, aqui em Linhares, na Serra e em São Roque do Canaã. O resultado desse levantamento está no site da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Vem aí Altemar Félix com o resumo do nosso esporte. Futebol capixaba, meu Deus do céu. O atacante Richarlison, de folga do futebol inglês, onde joga no Tottenham, embaixador do Nova Venécia, foi assistir jogo dos juniores no último domingo e teve que entrar em campo. Aí ele está na arquibancada, né? Fazendo a festa com a galera. Aí ele teve que entrar em campo para apartar uma briga generalizada envolvendo jogadores de Nova Venécia e Capixaba. Os jovens aí, né? Brigaram também. Mas jogaram muito também, né? Jogaram muito também. O Nova Venécia, o clima esquentou, ele venceu o jogo com um gol de pênalti nos acréscimos. Estava perdendo de 2-0, empatou 2-2 e nos acréscimos, já por volta de 58 do segundo tempo, teve um pênalti. Rapaz, o Capixaba não gostou da história, né? Não concordou e aí o negócio ficou feio, né? Mas teve bom futebol também e Nova Venécia só crescendo no futebol aí, com o apoio literal do Richarlison. Ele diz que tem essas coisas, todo jogo que ele vai dos garotos tem muita emoção, né? Bom, mas tem notícia boa da participação do Linhares Futebol Clube na Copa Espírito Santo 2023. Com a vitória de 2-1 sobre o Real Noroeste no último domingo, o time que leva o nome de nossa cidade, embora não jogue por aqui, que tem como dirigente técnico Rony Heller, quebrou um jejum de 31 jogos sem vitórias e saiu da lanterna da competição. Os 2 gols foram do atacante Santana, destaque do time. Na próxima quarta-feira, o Linhares Futebol Clube enfrenta o Rio Branco de Venda Nova no estádio Conilon, em Jaguaré, onde, repetindo, manda os seus jogos. Sucesso, Linhares!
Obrigado, Altemar, pela participação. Você, nosso telespectador, já sabe, siga nossas redes sociais, o Instagram da TV Sim, nosso canal no YouTube TV Sim Linhares, acesse também a nossa página no Facebook. Confira também os destaques do site simnoticias.com.br. TV Sim, esta é da Terra.